Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Hoje dando continuidade na nossa série Santo Miojo, e dessa vez eu acredito que a gente vai conseguir de fato honrar a terminologia a qual eu me propus a fazer, que é em 3 minutinhos. Hoje nós vamos falar de 2 personagens muito conhecidos que geram uma certa confusão, e eu escolhi eles propositalmente. Eu escolhi eles porque muitas vezes nós temos uma tendência a ignorá-los por conta de uma questão contextual, principalmente aqui no Brasil. Hoje eu vou falar sobre Acta e Pácio, ou mais conhecidos como Cosme e Damião. Já começando aqui no vídeo, eu peço que você deixe seu like, comentário, compartilha. Você sabe que a gente tem o nosso Apoia-se, a gente tá no TikTok, agora a gente tá na Twitch. A gente tá um pouco enrolado com a Twitch. O Leandro aí, falei o nome do editor. Say my name. O Leandro aí. You're goddamn right. O nosso editor, ele tá focado comigo pra gente poder desenvolver aí nosso canal na Twitch. Então, muito em breve eu vou dar um horário fixo, onde a gente vai começar a se reunir aí semanalmente, talvez, pra gente poder ter aquela discussão saudável na Twitch, assistir algum material, filmes, etc. Legal, pessoal? Então, eu volto a falar, ajude o canal Teologia e Tradução, continue apoiando a gente, se não financeiramente, curtindo, comentando, compartilhando, divulgando. Esse canal é um canal que ele se desenvolve de maneira totalmente orgânica, ou seja, a gente ainda não consegue gastar dinheiro com ele, por enquanto ele é só gasto, porque para ele poder existir ele tem um custo, né? Então, assim, por conta disso a gente acaba tendo um crescimento totalmente orgânico, focado em produzir conteúdo e as pessoas que assistem gostarem, se engajarem e mandarem. Hoje é tão fácil qualquer coisa viralizar, né? E muitas vezes são coisas que acabam não agregando tanto, e o Teologia e Tradução se propõe a ser um canal que talvez não viralize, mas ele consiga impactar as pessoas. Você pode me ajudar a impactar mais pessoas. Legal, pessoal? Então, vamos falar hoje sobre Acta e Pácio, ou Cosme e Damião. A primeira coisa a falar sobre Acta e Pácio é a respeito sobre como hoje, principalmente no Brasil, o cristão, principalmente o protestante, ele fala pouco sobre Cosme e Damião. E até mesmo as festas, né, de São Cosme e Damião, elas são muito, como é que eu posso falar, né, ignoradas pelo cristão comum. Normalmente, se a gente fala, por exemplo, de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, a gente vai falar das festas deles, né, meio que passa batido. Mas quando é Cosme e Damião, liga o sinal, liga o alerta, e isso chama a nossa atenção. Isso se dá por conta de uma questão de um certo sincretismo religioso que aconteceu no Brasil. Essa é uma discussão muito grande, mas Cosme e Damião eles ficaram muito mais associados a outras religiões do que a religião que eles praticavam, né? Que era o cristianismo na sua época, né? Lá no século IV. Então, assim, tá assistindo esse vídeo, pensa um pouquinho que talvez você esteja ignorando 2 personagens fantásticos com uma história linda, por simplesmente deixar que ele seja associado a qualquer outra coisa que não seja a fé deles. Então eu convido você a conhecer hoje a história de Cosme e Damião. Legal? A começar por um fato muito interessante, eles nascem na região da Egeia, e já é relevante a gente falar que os pais, né, de Cosme e Damião, eles têm outros 3 irmãos, que a gente vai citar futuramente aqui. Porém, o pai deles, né, de Cosme e Damião, ele é martirizado durante o governo, né, do imperador Diocleciano. Eu vou colocar mais uma foto dele aqui. Se você não lembra, Diocleciano ele foi, né, o imperador na época de vários outros mártires cristãos, inclusive outros que nós já citamos aqui no canal. Diocleciano não é um imperador novo aqui pra gente, mas é relevante a gente falar que o pai deles ele é assassinado, né, durante a vigência desse império. Porém, Cosme e Damião, eles crescem, né, sem pai, e eles se tornam médicos, né, como narra a tradição. E a grande diferença deles para qualquer outra pessoa que exercia a medicina é que eles davam o seu testemunho através do seu trabalho, né? E é interessante a gente falar agora, citar, fazer uma conexão bem louca com Martinho Lutero, que é um personagem também que vai chegar aqui um dia. Ele tem muitas... enfim, né, é um personagem muito polêmico, porém ele tem uma frase que é interessante, que muitos cristãos na época eles se perguntavam, né? Eu tenho que largar tudo e ser um cristão, eu tenho que ser um mártir, eu tenho que me entregar a alguma coisa. E o Lutero ele tem uma frase interessante que é a seguinte: se você é um fazedor de cadeiras, né, se você é um bom sapateiro, por exemplo, faça o seu melhor sapato e cobre um preço justo por isso, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que se você é um cristão e você tem uma profissão, uma função, mostre Deus na sua função, mostre Deus na sua profissão. E
né, Acta e Pácio, ou Cosme e Damião, levaram isso muito a sério. Então eles davam um testemunho muito fervoroso e muitos não cristãos eram tratados por ele, eram curados através disso. Dizem também que através da oração e intercessão, né, desses dois homens de Deus, e muitas pessoas eram curadas e, consequentemente, traziam um testemunho, né, riquíssimo para a igreja. Porém, isso começa a incomodar, claro, né, o imperador Diocleciano e principalmente o prefeito da cidade. Cara, Alexia. Da organização. Alexia. Ai! O Lisias, né, ele é o prefeito da cidade, né, de Egeia, onde os dois nascem, e ele prende Cosme e Damião para que eles possam se retratar de tudo que eles diziam e do seu comportamento, né, que tinha um foco em converter pessoas, em dar testemunho através do seu comportamento. Claro que Cosme e Damião não aceitam isso, e devido a esse comportamento, né, de Acta e Pácio, de não cobrarem pelas suas consultas, não cobrarem pelo tratamento a qual eles prestavam à sociedade, às pessoas na época, eles recebem uma alcunha de anargiroi, que significa quase que avesso ao dinheiro, né? Numa tradução aqui. Vou pedir para o editor colocar aqui o termo em grego, para vocês poderem ver e ficarem familiarizados com esse termo, tá? Porém, né, eles recebem essa alcunha, são personagens muito relevantes. Porém, eles são presos, são obrigados a confessar, né, a negar a sua fé, porém eles permanecem fiéis àquilo que eles acreditavam, eles não dão o braço ao torcer, e eles começam a ser torturados, né, como qualquer cristão da sua época que era preso começa a ser torturado, e também narra a tradição de que algumas torturas que tentavam ser feitas em Acta e Pácio não surtiam efeito, né? Então a tradição também narra que eles são a sua integridade é preservada, né, até um certo ponto. Porém, o imperador, vendo que todo esse burburinho acontecia na cidade, eles decidem parar de fazer qualquer tipo de tentativa e eles decapitam Acta e Pácio, Cosme e Damião. A execução deles ocorre no dia 27 de setembro. E não há um valor certo, né, não há uma data correta de quando isso aconteceu, mas estima-se que foi lá entre 287 a 303. É por isso que ele pode ter morrido no século IV ou no século III. Mas a questão é que eles pagam, né, o preço de sangue por permanecerem firmes na sua fé. Futuramente, os seus três irmãos, né, o Antimo, Leôncio e Euprépio, eles também serão martirizados. Então a família inteira ela é martirizada por permanecer firme ao Senhor. E o legado de Cosme e Damião, ele se perpetua e é extremamente reconhecido, tanto que a Igreja Ortodoxa, eles têm, né, a Igreja Católica também, mas tem dias certos das festas, né, de Cosme e Damião, e na Igreja Ortodoxa essa festa ocorre no dia 1º de novembro. É lembrada, é feita a memória desses dois personagens, claramente deveriam receber mais reconhecimento. Essa é uma história simples, a história de Cosme e Damião é uma história simples, assim como a maioria dos personagens do século I até o século IV, eles têm uma história relativamente rápida. Eles têm uma função, uma profissão, eles demonstram isso com muito amor, com muita paixão, eles são encontrados por um imperador, né, ou por um prefeito da cidade, eles são colocados à prova, eles são torturados muitas vezes, permanecem firmes na sua fé e eles são assassinados. Essa é a história de Cosme e Damião. E é interessante a gente pensar que como é que pode uma história tão bonita dessa, muitas vezes o cristão, ele quase que, não sei, se negar, meio que fazer uma recusa a personagem como Cosme e Damião, por conta dele ter sido, né, associado a outras religiões que não conversam com o cristianismo, né? Então, assim, é um convite a você cristão para que você possa assumir um pouco mais esses personagens e ter um pouco mais orgulho, porque eles são seus irmãos em Cristo, são pessoas que compartilham da sua fé, eles compartilham da minha fé, e através da sua profissão, uma profissão tão linda, né, que é a medicina, eles são extremamente usados por Deus, permanecem firmes na sua fé e morrem por amor ao Evangelho, assim como tantos outros que nós citamos aqui. Então, que Deus abençoe e que possa servir de inspiração Acta e Pácio, São Cosme e Damião. Legal, pessoal? Show de bola, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, relembrando, curte, comenta, compartilha, manda para um amigo, segue a gente no TikTok, segue a gente no Instagram, acompanha a gente, dá uma dica de uma indicação de algum personagem que você queira que eu traga aqui no Santo Miojo. Ajuda a gente no Apoia-se, você não imagina como é que isso vai ajudar a gente de verdade. Por enquanto a gente já tem um apoiador, quem sabe a gente dobra, né, rapidamente com você, sendo esse segundo, você não tem ideia do quanto vai ajudar a gente. Legal, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado, tenham todos uma maravilhosa semana e fiquem com Deus.